Bom, pessoal, agora vamos para a aula 5 da apresentação de faturamento nos trilhos, projeto Laos. Como era uma apresentação extensa, acabei dividindo, aproveitando para pedir para que vocês curtam o canal, sigam. E a aula 5 agora é falando um pouco do processo de acreditação. Então, todo aquele processo que ele foi desenhado, o que a gente percebeu em algumas unidades lá no início, quando a gente começou a implantar? Que a gente tinha processos que eram desenhados, escritos, o time da Laika tinha montado, estruturado esses processos e tinham linhas com o mesmo número de pessoas, com o mesmo volume de trabalho, de contas, com os mesmos processos, e alguns começaram a bater meta, ser 5 estrelas, né? Atingiam, ganhavam estrelinhas, e outros estavam ganhando 2 estrelas, não estavam batendo meta. E aí a gente começou a olhar e falou, cara, esses caras não estão fazendo o que foi desenhado ou que combinou. Vamos tentar garantir e provar se eles estão fazendo ou não. Como que a gente faz isso? Vamos montar uma acreditação dessas linhas, né? Vamos tentar garantir esse processo. Então, e aí pensando nisso, então eu, junto com o pessoal da Laika, a gente se reuniu ali, lembrando que a Laika é gestão de inteligência, apoio, controle, inteligência. E aí a Laika, quando a gente juntou o time ali, eles tinham que dar algumas soluções. Então a gente fez uma reunião, a gente falou, cara, vamos pegar e rever todos os nossos processos? Então na etapa 1, o que a pessoa que trabalha na etapa 1, quem é? O analista, o auxiliar administrativo. Então o auxiliar administrativo da etapa 1, o que ele tem que fazer no dia a dia dele, quando ele chega, para garantir que essas contas desçam e venham, para que o prontuário médico seja retirado no tempo correto? Bom, ele tem que chegar, abrir o sistema e puxar um relatório de altas do dia anterior. Puxando esse relatório de altas do dia anterior, na sequência, ele tem que puxar um relatório das contas parciais e aí tem que conferir quais prontuários vieram ou não. Os prontuários que não vieram, ele tem que ir no andar e buscar. Se não estiver pronto ainda, ele tem que notificar essa enfermeira, chefe do andar, e avisar a supervisora dele. Aí, tudo bem. Para a etapa 2, o que a etapa 2 tem que fazer? Bom, tem que olhar também, puxar todos os prontuários de alta, se não vier, tem que cobrar o cara da etapa 1. Ela tem que garantir que todos os prontuários que vieram para ela vai auditar esse prontuário em 24 horas. Se ela não auditou, ela está com o serviço dela atrasado, né? E ela tira essa lista no sistema, no relatório tal, e a supervisora dela tem que tirar um relatório e olhar e acompanhar também. Bom, e aí fizemos isso na etapa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pegando cada um dos colaboradores de cada uma dessas linhas, cada uma das suas atividades, o que ele teria que fazer, e a gente montou um checklist ali que deu 121 pontos de verificação. E aí nesses 121 pontos, a resposta era faz ou não faz? E aí a gente pegou o time da Laika, né, os nossos analistas, e eles começaram a rodar isso nas linhas, nas lines. E aí então eles sentavam e falavam, vem cá, abre a tela e mostra onde você tira o relatório. E percebeu-se que o menino ele não sabia nem aonde era o relatório, ele nunca tinha tirado. E tinha dessas 121 perguntas, putz, agora eu não vou lembrar direito, vai ter no próximo slide aí, mas cerca de 30 e poucos ali, entre 28 e 38 perguntas, eram pro supervisor da área, né? Porque imagina que se o chefe ele não sabe o que ele tem que fazer ou que o time dele tem que fazer, como que ele vai pegar e garantir que esse processo está funcionando? Então a gente rodou esse checklist, onde a gente avaliava ali tanto as etapas, quanto que tinha de não conformidade em cada uma dessas etapas, como em cada um desses colaboradores, né? Quem estava mais errando e tal, para que daí, lembrando que a Laika tem a parte de treinamento também, ela montava essas reciclagens para pegar e preparar isso. E aí, então, passando isso, a gente rodou ali essa acreditação, aonde dentro de cada linha, a gente olhou e falou, bom, dos 121 pontos ali, a linha que tiver mais de 65% ok, a gente vai considerar que é uma linha nível 1. Se ela tiver menos de 65%, ela não é acreditada, né?
tem que melhorar, rever. Mas se ela tiver com mais 65%, ela é nível 1, mais de 70% ela é nível 2 e mais de 80% ela é nível 3. Depois a gente puxou isso, tá? São sugestões, de novo, foi o modelo que a gente montou e que funcionou muito bem lá na época. E aí, aplicando isso, a gente rodou e, curiosamente, as linhas, a única linha que tinha batido as 5 estrelas foi a que foi nível 2. Ou seja, foi a que teve menos não conformidades, é a que estava fazendo a risca o que foi desenhado. E a linha não acreditada era a que teve menos estrelinhas, era pior, a que não estava batendo meta. Então, quando a gente rodou isso, falou, pô, cara, o teste funciona. Né? Ele trouxe a realidade ali. A gente chamou o time, mostrou para cada um dos supervisores todos os pontos de não conformidade. Falou, ó, você tem 30 dias para corrigir. A gente vai rodar uma segunda acreditação. Depois, mais 30 dias, a gente vai rodar uma terceira auditoria. E aí, depois, com 90 dias, a gente vai rodar a auditoria final. E todos têm que estar nível 3, né? Tem que estar dentro do processo adequado. Então, vocês têm mais 2 chances aí para melhorar e para que em 90 dias todos estejam aí fazendo o que a gente pegou e combinou, que nada mais é do que obrigação. O curioso foi quando a gente rodou, com 30 dias todos estavam no nível 3. Então o pessoal se mexeu, se coçou, conseguiu resolver e arrumar. Né? E aí dentro desses pontos de acreditação, então como eu falei, além da gente medir cada uma das etapas, então por exemplo, a etapa 1 dessa linha específica, ela tinha de 16 pontos avaliados, 13 pontos estavam ok, conforme, e tinham 3 pontos nesse processo que o cara não sabia como fazer, né? que o colaborador tinha feito errado ou não sabia, era uma não conformidade. Na etapa 2, de 15, tinham 11 ok e 4 não feitos. Na etapa 3, que era da central de autorizações, que é onde tem mais processos, olha que tinha 15 processos não feitos. Quando você olhava no mapa assim, as contas estavam ficando acumuladas e o maior volume pendente era exatamente na etapa 3. Um outro ponto que reflete também o reflexo de que essa acreditação ela era válida, ela te trazia um panorama real do que estava acontecendo. E fora essa visão por etapa, era aquela outra visão que eu passei aí para vocês, que a gente olhava por colaborador. Então, o administrativo lá da auditoria interna, dos 7 pontos dele, nenhum não conforme, ele sabia fazer todos. Já o administrativo do pré-faturamento, 4 pontos ele sabia fazer e 8 não, ele não tinha feito certo, não tinha respondido. Então, pô, é gritante, é um cara que precisa de reciclagem. E o mais impressionante, o coordenador, né, de 29 pontos avaliados ali, 11 ele tinha de não conformidade. Aí eu volto a dizer, né, se o coordenador, que é o líder, o piloto desse time, ele não sabe o que fazer, como que ele vai olhar e garantir que o time dele está fazendo o processo correto? Então, aí nessa área, teve que passar por esses treinamentos, reciclagem, e aí a gente conseguiu aí saber de acordo de cada etapa, de cada processo, de cada colaborador que eu deveria corrigir e garantir que esse processo funcionaria. Uma pergunta que tinha para todos eles, que era a primeira pergunta que a gente fez para todos eles, eram quais eram as 5 metas. Quais são as suas 5 metas? Porque se ele não sabe a meta dele, pô, esquece, ele não sabe o que ele está fazendo ali. Ele tem que trabalhar para garantir a meta, para bater esse resultado. Então a primeira pergunta que a gente fazia era exatamente essa. Né? Essa foi mais curta aí, já está acabando. Eu espero que tenham gostado. E vamos para a última aula, que são dos indicadores e controles aí. E é isso. Obrigado, gente. Até a próxima aula.